Olá, 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 graça e paz. Seja bem-vindo a mais um vídeo que vai estar abençoando a sua vida. Como vencer na crise? Como vencer nesses tempos difíceis? Então eu tenho uma mensagem poderosa para o seu coração. Então fique comigo até o final desse vídeo e você vai ver como é importante nós observarmos a palavra de Deus para que nós possamos ter vitória em tempos de crise. Então nesse vídeo, através da palavra, eu estarei mostrando para você como é importante nós servirmos a Cristo e qual a diferença do reino que nós servimos, do governo local e do nosso governo original. Então nós observamos que nós fazemos parte de dois governos, mas nós temos que aderir, ou seja, nós temos que respeitar as regras de um, mas nós temos que obedecer às leis do reino a qual nós pertencemos. E nesse vídeo eu estarei trazendo para você como que você deve fazer para crescer em tempo de crise, para você vencer na crise. Então isso é muito importante, porque eu não falo de vencer a crise, porque se você vencer a crise, ou seja, todos estão vencendo, mas só que alguns vencem na crise, nesses tempos difíceis. Então você vai ver como que nós podemos vencer nos tempos de crise e nos tempos difíceis. Antes eu quero pedir a você que compartilhe esse vídeo com outras pessoas, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos aí do Facebook, deixe aí o seu comentário, que isso é muito importante, deixe aí já o seu curtir, você que está nos acompanhando aqui pelo Facebook, e você que está nos acompanhando pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe com o mínimo de 3 pessoas para que esse vídeo alcance mais pessoas e você estará nos ajudando a levar essa mensagem poderosa para outros corações ou para mais corações. Então compartilhe aí com outras pessoas. E não se esqueça de se inscrever no canal. Você que não é inscrito, você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube e você que está nos acompanhando aí pelo Facebook, nos siga aí na nossa página e nos acompanhe aí nos nossos trabalhos e visite o nosso site valdeigomes.com e você terá artigos e alguns treinamentos que irão abençoar ricamente a sua vida. Lá no meu site tem um livro, Como Vencer a Ansiedade. Então você que é ansioso nesse tempo difícil, é muito importante que você entre lá e veja esse livro e leia lá algumas partes, vê se interessa para você, para que você vença a ansiedade nesses tempos difíceis. Mas neste momento nós vamos falar um pouco sobre esse assunto, sobre como vencer a crise. Por que a crise ela assola e qual a sua importância e o seu papel nos dias de hoje. Então isso é muito importante. Para nós iniciarmos, você que não me conhece, meu nome é Valdeir Gomes, o autor do site valdeigomes.com e também do canal Reino de Paz. Como vencer na crise? Mas primeiramente, nós temos que compreender o que é crise. Eu tenho esse poder de controlar a crise? Ou seja, a crise ela acontece de uma forma que não temos esse poder de controlar, nem o governo, nem a sociedade. Então nós vemos nos tempos de hoje que o governo por si só, ele fica perturbado, ele fica sem direção, como que ele deve fazer para tomar algumas atitudes para poder reger aí a sociedade. Mas também nós observamos que isso afeta a economia. Mas quando nós observamos a economia do país, ou um país, de uma sociedade, não é simplesmente o dinheiro, mas sim a mentalidade de como nós agimos. Então isso é que nos remete à economia, porque a economia por si só, ela não é o dinheiro, mas sim uma mentalidade que nós temos que desenvolver para que nós possamos compreender de fato como que as coisas funcionam.
Então, quando nós partimos desse ponto, é de uma crise, porque uma crise, ela assola e é onde ninguém tem esse controle sobre ela. Eu não tenho esse controle, você não tem esse controle, o governo por si só não tem esse controle. Mas isso é coisa nova, isso é coisa nova. Escreva aí nos comentários, se você puder, escreva aí nos comentários. Crises é coisa nova. Então nós observamos que no Brasil nós já passamos por diversas crises, há cerca de 43 crises. E sobressaímos no meio disso tudo. Mas, através da palavra de Deus, você vai compreender que crise, ela não é uma coisa nova. Então isso é muito importante que você observe. Para que nós possamos vencer, nós estaremos lendo Gênesis capítulo 47, a partir do versículo de número 13. Nós estaremos lendo neste momento. Por quê? A crise, quando ela afeta, ela vem pela fome. Então a fome é um dos aspectos que afeta muito a economia, que afeta a sociedade. Então o governo, ele entra em ação para tomar algumas atitudes. E aonde, se nós tivermos um governo, como nós observamos o governo de José, no templos ali no Egito, nós vemos que ele começa a governar tanto o povo como a propriedade do povo. É diferente do nosso governo, principalmente do nosso governo brasileiro, que eles vendem as coisas, eles privatizam as coisas, em vez de eles aderir e usufruir, ou seja, para controlar, ou seja, eles perdem o controle das coisas, vendendo aquilo que eles poderiam ter esse poder de governar. Então nós observamos que, quando nós observamos essa questão de crise, quando nós vamos ler no livro de Gênesis, no capítulo 47, onde nós vemos que as empresas, elas aderem ao governo, buscando subsídio, para que o governo mantenha elas em estabilidade. Então elas vão buscar recursos em meio ao governo. E quando um governo, ele é um governo inteligente, então ele toma maior partida, ou seja, até algumas ações, principalmente o governo dos Estados Unidos, é um dos governos que mais age sobre esse tipo de situação. E é por isso que é um país de terceiro mundo, porque ele toma a rédea das empresas, porque as empresas recorrem até o governo e o governo começa a fazer parte das ações de algumas empresas. E é por isso que o governo, ele tem poder e autoridade para manter o povo com mais propriedade e trazer aquilo que o povo mais precisa, porque eles têm esse controle. Então o governo, ele tem esse controle da sociedade e em si de tudo o que acontece. Mas isso é coisa nova? Isso não é coisa nova. O que está acontecendo hoje já acontecia no passado. Já aconteceu no governo de Faraó, no governo de Moisés, de José, perdão, quando isso aconteceu. Então, quando nós lemos aqui, principalmente no capítulo 47, quero que você acompanhe comigo no livro de Gênesis, capítulo 47, versículo de número 13. O versículo de número 13. Olha só o que é que acontece. O que aconteceu naqueles tempos. O versículo 13 diz assim: não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito, e o povo de Canaã, por causa da fome. E então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que comprava, e recolheu a casa de Faraó. Então, quando você vê, José está falando de governo. Nós observamos que está falando de governo. Então, o governo, ele começou a tomar posse. Então, observe bem.
E versículo 15, e tendo acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios de José e disseram, dá-nos porque haveremos de morrer em tua presença, porque o dinheiro nos falta. Então o dinheiro nos falta, o desemprego. Então algumas coisas começaram a acontecer na época do governo, naquela crise a qual eles estavam enfrentando. Então olha só o que José respondeu no versículo 16, que diz assim, e respondeu José, se vos falta dinheiro, trazei vossos gado, em troca do vosso gado, eu vos suprirei. Ou seja, eles tinham que trazer ali os seus estoques vivos até Faraó, até o governo, ele tinha que trazer o estoque vivo. Ou seja, quando nós falamos de estoque, ou seja, estamos falando de ações. Não sei se você compreende um pouco sobre a questão de ações, onde nós temos aí o Tesouro Selic e assim por diante, onde você leva até o governo e você compra alguns títulos públicos e você começa a estar, ou seja, existe aquele tipo de troca. Então, aquele povo tinha que levar o seu dinheiro, ou seja, aquilo que eles tinham até Faraó, para o estoque de Faraó. Para o estoque de Faraó. Então, quando nós observamos essa parte aqui, então o versículo 17 diz assim, então trouxeram o seu gado, e José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanhos, de gado, de jumentos, e sustento de que eles fizeram essa troca do gado. Então, quando nós observamos que o governo, ele começou a tomar posse das coisas e tomar posse das pessoas. Ele começou a tomar posse das coisas e posse das pessoas. E em troca de proteção. Em troca de proteção. Então o governo ia proteger o povo em troca dos seus estoques. De um certo ponto, se você for ler esse texto com mais paciência, você vai ver. Então eu vou aqui estar abreviando mais um pouco para esse vídeo não ficar muito longo, para que você compreenda mais um pouco sobre esse assunto. Então quando nós observamos o versículo de número 20, olha só o que aconteceu. O versículo de número 18, ou melhor dizendo, o que aconteceu? No versículo de número 19, porque haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como as nossas terras. Compra-nos a nós e a nossa terra, em troca de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dar-nos semente, para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Então olha só o que estava acontecendo aqui. Então esse povo, ele chegou num certo ponto que eles tiveram que se vender praticamente ali para o governo, vender as suas coisas em troca de sementes. Em troca de sementes. Então eles estavam entregando tudo para que eles não viessem morrer de fome, para que aquela terra não ficasse assolada. Mas olha só, o versículo 20, e assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Então, naquele momento, o governo ele tomou posse de tudo, tanto da terra do Egito, como das partes de Canaã, ali daquela circunvizinhança. Então, eles começaram a exercer esse governo sobre a terra do Egito, ou seja, no Egito, naquela época. Então, não é coisa nova o que nós estamos vivendo hoje. Agora sim, como que nós vamos vencer na crise ou em tempos de crise? Então isso é muito importante. O primeiro passo para que eu e você possamos vencer na crise, o primeiro passo está no versículo 22. Somente a terra dos sacerdotes não comprou.
Aleluia. Então a propriedade dos sacerdotes, Faraó não comprou. O governo não tomou posse. Aleluia. Então observe bem. E não comprou ele, pois o sacerdote tinha a porção de Faraó. E eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então nós vemos aqui a proteção, aleluia. Então, porque os sacerdotes, glória a Deus, eu creio, você é um sacerdote. Você é uma sacerdotisa de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então creia nessa palavra. Então você vai vencer nos tempos de crise, você vai vencer na crise porque você faz parte de um governo e esse governo, ele rege sobre a sua vida, ele protege a sua vida, ele guarda as suas posses e ele te faz prosperar e ele dá o pão necessário de cada dia. Ele dá o pão necessário de cada dia. Então olha só, somente os sacerdotes. Então, a partir de hoje, se você não serve a Cristo, então você faça uma aliança com o Senhor, se entregue ao reino de Deus e você estará protegido. Aleluia. Então você estará protegido. Então faça essa aliança. Faça uma aliança com o reino eterno, com o reino original, não com o governo local, mas com o governo original, que é o nosso governo, que é o governo que rege a minha e deve reger a sua vida. Então tome posse do seu ministério, do seu sacerdócio, porque ele vai suprir as tuas necessidades. Então nós vemos aqui que há uma proteção para que eu e você possamos vencer na crise. Então como que nós vamos vencer na crise? O primeiro passo é fazermos parte do sacerdócio. E o segundo passo é fazer parte do reino de Deus, do governo do Senhor, do governo do nosso Deus. Então observe bem como que isso é importante. Porque quando eu e você, nós servimos a Deus, temos um compromisso e exercemos o nosso sacerdócio, então nós vamos ver que a proteção do Senhor e Ele enviará o pão necessário para as nossas vidas. Porque ele disse que ele tanto envia o pão como a semente. Então o povo estava pedindo a semente ali para Faraó. Mas o próprio Deus, ele disse que além de ele suprir as suas necessidades, ele aí te dá o pão e te dá a semente. Aleluia. E ele te dá a semente. Então, olha só o que aconteceu. Versículo 23. E então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei e vós outros em vossa terra, para Faraó. Aí tendes sementes, semeai a terra, e da colheita darei o quinto a Faraó, e os 4 partes serão vossas. Então eles tinham que trazer algo para o governo. Eles tinham que levar algo para o governo. Mas como eu e você, nós servimos ao Senhor, então o governo de Deus, ele vai cuidar de você. Em tempos de crise, em tempos de dificuldade, ele vai te dar a sua porção. Ele vai proteger as suas posses. Ele vai guardar aquilo que te pertence. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai guardar. E ele vai fazer prosperar os teus caminhos. Ele vai proteger, vai cercar a sua propriedade com a proteção de Deus. Então isso é muito importante para que você aprenda como vencer a crise. Então quando nós observamos o estabelecimento, quando nós observamos que o governo ele estabeleceu leis naquela época. Então hoje leis estão sendo estabelecidas o tempo todo. Então o versículo 26, olha isso que acontece aqui, versículo 26. E José, versículo 26 do capítulo 47 de Gênesis. E José estabeleceu leis até o dia de hoje. Olha só. Então tem leis estabelecidas até o dia de hoje. E hoje não é diferente no momento que nós estamos vivendo.
onde leis estão sendo estabelecidas o tempo todo. Mas como você vai vencer no meio de todo esse caos, em meio dessa pandemia e em meio dessa crise? Então isso é muito importante que você observe, para que você seja resguardado e além disso o governo esteja suprindo as suas necessidades. Então, e além de você ter a proteção do governo principal. Então o primeiro passo importante para que você entenda é não se preocupar. Mas como que você vai dizer, como que eu não vou me preocupar no tempo que nós estamos vivendo de hoje? Por quê? A preocupação, ela não vai, observe bem, a preocupação, ela não vai aumentar e nem atribuir nada para a sua vida. Por que eu digo isso? Porque quando nós lemos lá em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 21, a Bíblia nos diz para que nós não andamos ansiosos. Para que nós não andemos ansiosos. Então eu quero aqui estar lendo com você capítulo de número 5, 6 de Mateus. Olha só o que diz aqui. Capítulo 5 de Mateus. O versículo 25 a seguir diz assim, ó: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ou o curso da sua vida? Então, a ansiedade, ela não vai acrescentar nada na sua vida. O que ela pode te levar é uma depressão, é pressão alta, é insônia e assim por diante. É isso que a ansiedade e preocupação ela vai te levar. Mas se você faz parte do governo de Deus, então a primeira coisa que você tem que eliminar da sua vida é preocupação. É preocupação. Então você tem que eliminar isso da sua vida. Porque você, como que nós evitamos preocupação? Então, como que evitar preocupação? Para que nós não vivemos preocupados, você tem que entender o seu valor. Porque quando você entende o seu valor, então outras pessoas vão te valorizar. Então, quando você entende esse valor, então você será valorizado. Então, você será valorizado se você compreende o seu valor. Então, isso é muito importante, porque você vale e ele vai abençoar a sua vida. Então, menos que você... Observe bem o versículo 28, que diz assim: Por que andais ansiosos, quantos vestuários? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu como eles. Ou seja, nós não podemos deixar que as preocupações elas invadam nossas vidas. Então, para nós vencermos na fé e para nós vencermos no tempo de crise, na crise, nós temos que, primeiro, fazer uma aliança com o Senhor. Segundo, temos que eliminar preocupações das nossas vidas. E em terceiro lugar, nós temos que aprender com Eclesiastes capítulo 11. Lança o teu pão sobre as águas, para que você... Olha só, quando ele fala sobre esse versículo, está falando de empreendimento, está falando de você criar outras fontes de renda, você desenvolver outras habilidades. Então, desenvolva outras habilidades. Então, o primeiro passo, você tem que fazer uma aliança com Deus. Segundo passo, elimine as preocupações da sua mente. E o terceiro passo, você tem que criar outras habilidades ou desenvolver outras habilidades.
ou descobrir os seus dons. É descobrir o seu dom. Você tem que descobrir o seu dom. Porque um emprego, ele é muito bom, mas ele tem que ser temporário, e ele é temporário. Nenhum emprego, ele é de forma permanente. O emprego, ele é um meio de treinamento para que você se prepare para o seu dom. Ou seja, além de você estar sendo treinado, você ainda está sendo pago. Você está sendo pago para exercer alguma função, aprender a lidar com pessoas. Então, o terceiro passo é você criar fontes de renda. Não tenha só uma. Porque nós vemos lá em Eclesiastes, ele diz, olha, você não vai saber qual a semente que vai prosperar. Então, se é pela manhã ou se é pela tarde. Está falando de